Agora a entrevista aqui nos estúdios do Band Cidade é com a endocrinologista, a senhora Ana Carolina, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, doutora. Bom dia pela sua presença aqui nos estúdios do Band Cidade, nesse momento muito importante para todos nós. Bom dia, é um prazer estar aqui. Doutor, nós tivemos, antes da primeira pergunta ali, que refere-se também até a minha pessoa, a senhora estava acompanhando aqui a história recente aqui do Antônio, que história de vida e de luta, né? Qual o sentimento que fica para a senhora quando a senhora percebe que há condições da pessoa realmente, aquela que, muitas das vezes, para algumas, foi entubada, não tem mais condições de voltar, mas ele acabou voltando e nós temos essa esperança, esse sentimento de esperança para frente, doutora. O que a medicina pensa e a senhora também? Então, é uma história que mexe com o coração e isso daí está cada vez mais frequente. As famílias, as perdas e de ser entubado não quer dizer que não vai voltar. Muitos voltam com muita força, porque assim é um caminho difícil, mas tem histórias com finais felizes igual desse rapaz aí que foi muito forte. Que até deixa a gente emocionado, né, doutora, na Sim. verdade. Doutora, a obesidade tem a ver com a possibilidade do agravamento em casos da Covid, doutora? Olha, Brejinha, isso é um tema muito importante. A obesidade, ela pode predispor tanto à infecção pelo Covid, quanto à evolução para formas mais graves. Porque os pacientes obesos, eles têm um receptor que chama receptor da enzima conversora da ECA, que esse receptor ele é fundamental para o vírus entrar no organismo e se espalhar. E os pacientes obesos têm mais desses receptores. Além disso, no próprio tecido adiposo, o vírus pode ficar ali como se fosse um reservatório. E mais para frente ter uma inflamação desordenada, predispondo à evolução de formas graves. Então, a obesidade, ela tanto favorece a infectividade quanto a evolução para formas graves. Doutora, explica para a gente essas inflamações do organismo que provoca, que a obesidade acaba provocando essas infecções. Esse grau, ela vai evoluindo dia após dia, depois que a pessoa contrai a Covid, doutor, ou ela chega no estágio que ela acaba parando? Excelente essa associação da obesidade com a inflamação. O tecido adiposo, a obesidade, ela é um estado de inflamação crônica. E o Covid, o grande problema é a resposta do organismo ao vírus. Existe uma inflamação exagerada, que a gente chama na medicina, nos estudos, de tempestade de citocinas. E na obesidade, essa tempestade é maior. Essa inflamação é maior e ela pode ser mais tardia quando comparada com pacientes não obesos. Os pacientes obesos, no meu caso, eu tive a Covid-19 e por muita felicidade mesmo, sou grato a Deus, pela minha felicidade eu não tive sintomas nenhum. O que a medicina pensa em relação à alimentação nesse período também que a pessoa acaba tendo essa infelicidade da Covid-19 sendo obesa, doutora? Então, a gente sabe que o tratamento da obesidade, ele é demorado, é lento e demora para ter resultados. Então, às vezes as pessoas até se perguntam, mas eu posso fazer alguma coisa para evitar o Covid? Pode. Só de fazer exercício físico já vai diminuir essa inflamação crônica. Então, exercício físico e alimentação saudável são, assim, os pilares para a prevenção da infecção desses pacientes. É muito comum também a gente ouvir que as pessoas, quando contraem a Covid-19, eu passei a me alimentar assim, comer assustadoramente. Tem pessoas muitos relatos, né? Tem pessoas que acabam comendo muito além, assim, segundo informações de algumas dessas pessoas. Qual o grande conselho que a senhora dá para frear um pouco, equilibrar? Como que é feito esse diagnóstico, doutora? Você fala na infecção? Na infecção. Ou durante a pandemia? Na infecção. Na infecção. Então, como a gente sabe, né, que um dos sintomas é a perda de olfato, é a perda de paladar, e qualquer infecção pode diminuir o que a gente chama de uma hiporexia, uma diminuição do apetite. Quando melhora um pouco,
tem pacientes, tem relatos que vêm com uma fome voraz no pós-Covid. Então, tem que tentar se cuidar dessa maneira, tem que tentar manter a alimentação saudável e que essa fase de voracidade, ela é passageira, ela vai melhorar também. Muito obrigado, doutora, pela sua presença aqui, disponibilizando o seu tempo nesse feriado aqui em Campo Grande, aqui no Band Cidade. Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos. Muito bem. Vamos cuidar porque realmente a Covid-19 existe mesmo e está aí, né? Para algumas pessoas, os sintomas são mais leves, que foi o meu caso, e outras pessoas, infelizmente, acabam até vindo a óbito. Vamos cuidar, gente.